Ciro Gomes tentou jogar no colo de Sérgio Moro a morte do capitão Adriano. Abro aspas para Ciro. Se Sérgio Moro não esclarecer cabalmente esse estranhíssimo encadeamento de fatos que inequivocamente estabelece vínculos entre Bolsonaro, filhos e mulher, Queiroz, as milícias do Rio de Janeiro e o assassinato de Marielle e Anderson, terá se transformado em cúmplice. Fecho aspas, aí a declaração do Ciro Gomes. É Maria? Olha, primeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não é digamos assim, o corregedor-geral do governo e da família Bolsonaro. Cobrar isso de um ministro da Justiça é tentar inverter o processo e achar que, como antigamente, o ministro da Justiça era o leve-trás do governo para o Supremo Tribunal Federal e que resolvia as pendengas de crimes praticados pelo presidente da República. Há muito esse vínculo já foi cortado e o ministro da Justiça não desempenha esta função. Por outro lado, também, atribuir à família Bolsonaro ligação com a morte da Marielle ou mesmo com milícias é, no mínimo, covardia. Nada faz essa ligação de fato. O que há é o registro de parentes dele no gabinete do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, né? E o processo de rachadinha. Agora, crimes não há. E essas denúncias, elas são feitas de uma maneira muito, assim, subliminar e isso impede, inclusive, a defesa. Impede a defesa, porque não há uma acusação formal, não há nenhuma ligação. Até a história lá com o vereador do PSL, o dono do sítio lá, ele declarou que não tem ligação, apesar de ser do PSL. Ele defendeu o Fernando Haddad como presidente da República, votou contra e trabalhou contra Bolsonaro, e que é um aliado do Rui Costa, o governador do PT da Bahia, né? Então, veja bem, houve ali um início de tentativa de ligação do PSL com o presidente Jair Bolsonaro e não tem nada disso. É verdade que a gente tem que cobrar a investigação do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, mas o processo de rachadinha, até agora, ficam colocando aqui e ali essa história de ligação com milícias e impede, inclusive, a possibilidade de defesa. Isso não é política, isso, mais uma vez vou dizer, isso é briga de rua. Quando disse-me disse, não se pode fazer esse assunto assim. Agora, eu acho que deve ser investigada, sim, essa ação da polícia, e a própria Polícia Militar da Bahia está fazendo a investigação para ver se realmente houve uma execução, se houve queima de arquivo, como se diz, mas, enfim, não se pode fazer essa ligação com o presidente e com a família. O esquema de rachadinha, sim, nisso aí não. Olha só, o Ciro Gomes é realmente um oportunista de quinta categoria, né? Começando por aí. Ele está tentando fazer ligações entre Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro, com a morte desse miliciano, botando a culpa no Sérgio Moro e tal, e esquecendo que a coisa não fecha. A teoria da queima de arquivo, né, que a esquerda e a extrema esquerda, sobretudo, vamos combinar aqui que se existe a extrema direita, existe a extrema esquerda, né, no Brasil. Senão o Brasil não é um país manco politicamente, tem que haver. Essas correntes já decidiram, foi queima de arquivo. Pois bem, não bate com o seguinte, essa operação foi conduzida nessa operação agiram as polícias do Rio de Janeiro e, como lembrou o Zé, da Bahia. Portanto, em tese, pelo menos, deveria interessar ao governador baiano Rui Costa, que é do PT, e também ao Wilson Witzel, que é o governador do Rio e é inimigo do Bolsonaro, eles deveriam estar interessados em capturar vivo, né, um miliciano que está aqui, segundo o Ciro Gomes, segundo a esquerda, a extrema esquerda, essas coisas todas aí, está envolvido com o caso da Marielle, né, com o senador Flávio Bolsonaro. Então, por que matar? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então tem que interrogar o Rui Costa, a Secretaria de Segurança,
interrogar o Witzel, falar, como é que vocês fizeram isso? Vocês estão queimando arquivo aí para o inimigo. Então não fecha. Mas o Moro não tem nada com isso. Ele é responsável agora por todas as operações. Como culpá-lo? Isso é um oportunismo raso. Agora, é engraçado é que o Ciro não viu nada disso, nenhuma teoria, nenhuma conspiração na morte do Celso Daniel. Ele nada, imagina, ele serviu ao governo presidido por um homem que é suspeito desse caso. Se o PT merece essa suspeição que ele carrega nas costas desde a morte do prefeito de Santo André. Isso aí não aconteceu nada porque quem investigou o caso foi a polícia do Alckmin, que é do PSDB. Então, se a polícia do Alckmin não culpou o PT, como é que o PT pode ter culpa? Pois bem, se a polícia que mata é uma polícia de inimigos do Bolsonaro, que culpa tem o Moro? Não cola.